Bom dia, Rui. Bom dia a todos assistindo. Muito obrigado por ter vindo aqui hoje. Vai ser muito especial para mim ter essa conversa sobre a região, a Mata Atlântica e tudo que você tem para oferecer. Você é uma pessoa, realmente uma pessoa muito inspirador para mim. Primeiramente, Feliz Dia dos Pais. Eu sou pai de primeira viagem, então isso foi muito emocionante, né, ver o amor que o filho traz. E você tem Duas filhas. dois filhos. Aproxima só mais É. um pouquinho. Então, queria também agradecer, Charles. É uma honra para mim estar aqui com você e poder contar um pouco essa história, né? De como a gente chegou aqui, o que a gente faz e quais são as- os acontecimentos, né, ao longo do tempo. Então, vai ser muito bom estar aqui com você. Ótimo. E tem algum conselho para um pai de primeira viagem? Calma, Calma, né? tudo vai dar certo. Legal. A gente tem muito para falar, mas eu queria tocar primeiro no parque do Conduru e a Mata Atlântica, a grande biodiversidade que a gente tem na região e por que é tão importante preservar essa floresta tão especial. Então, se eu queria aproveitar você contar um pouquinho da história, como foi formado, né? Eu li no manejo que iniciou com a estrada, que estava fazendo 60 quilômetros de estrada a Ilhéus e Itacaré, aproveitando que vocês tinham uma área de umas APA, né? Área de proteção ambiental, mas queria formar uma coisa mais seguro, né? Sim. É. Tudo aconteceu, Charles, em 95, 96, ou seja, um ano antes da estrada ser construída, que um grupo de estudiosos, biólogos, economistas, agrônomos, estavam organizando uma instituição chamada IESB, Instituto de Estudos Socioambientais do Sul da Bahia. Então, isso aconteceu em 95. Naquele ano, a gente tinha passado já 5 anos que a crise do cacau dessa região já estava com a sua intensidade máxima, Da vassoura de a bruxa. vassoura de bruxa. Então, para a gente entender o Parque do Conduru, nós precisamos entender o sul da Bahia e o que estava acontecendo na década de 90. Então, a gente precisa voltar um pouco no tempo. 89, essa doença fúngica, vassoura de bruxa, ela vem da Amazônia para cá. E o impacto dela sobre esta região foi terrível. Foi quase um colapso social, econômico, cultural, né? Uma região que era bastante produtiva, que gerava muito trabalho, que circulava algum dinheiro com a produção do cacau, o cacau que tinha um valor significativo como produto agrícola no Brasil, e em pouquíssimos anos essa economia mudou radicalmente, não só pela doença, mas também pela queda do preço do cacau. O cacau caiu de US$ 5.000 para US$ 1.100 em pouquíssimo tempo. E você teve também uma dificuldade no país de oferecer crédito para os produtores rurais. Os produtores deixaram de ter acesso a crédito naquele período, nos anos 90, até por conta da crise econômica Sim. do cacau. Então, de uma hora para outra, 250 mil pessoas foram demitidas das suas atividades de Trabalhos. trabalho. Aí não podia sustentar a família. Sim, e isso de uma população de 800 mil pessoas. Imagina, 800 mil pessoas de uma região, 250 mil são trabalhadores do cacau demitidos. Então, isso criou uma instabilidade social, econômica, ambiental terrível. E nós, em 95, estávamos jovens pesquisadores tentando entender essa situação, fazendo pesquisa sobre a crise do cacau, como que os produtores estavam reagindo a isso. Mas, assim, falando de modo simples, sabíamos que a Mata Atlântica estava em perigo. Ela já vinha, essa grande floresta tropical da América do Sul, né, que segue toda a costa brasileira, até um pouco da fronteira com a Argentina e o Paraguai,
essa grande bioma já vinha sendo destruído ao longo do século XIX, do século XX, desde o período colonial. Né? Sim, aí esse é por conta da plantação de açúcar de cana, boi ou... A Mata Atlântica foi sendo destruída ao longo dos séculos por muitas razões, no período colonial, no período imperial, mas muito fortemente no século XX. Né? Então, iniciou com a cana-de-açúcar, depois pecuária, o cultivo de cana de mandioca ficou mais intenso para alimentar a atividade da cana-de-açúcar. É por conta da queimada, eles derrubavam a floresta, queimavam, aí depois plantou. Exatamente. Toda a agricultura vinha primeiro a queima da floresta, né? E a ideia de que a floresta queimada provocava fertilidade no solo. Então, a prática de queimar a floresta e plantar é uma prática antiga, né? Os índios antigamente faziam isso. Só que eles faziam isso numa escala muito pequena e eles voltavam àquele local depois de muito tempo. Então, quando eles voltavam para fazer um novo ciclo de agricultura, aquela floresta já tinha recuperado. É porque eles, tipo, migraram, né? Era uma agricultura migratória, isso shift cultivation. Né? Então, até o século XVI, a Mata Atlântica tinha uma parte dela submetida à agricultura de shift cultivation, de corte-queima, e uma outra parte estava inteira, porque os índios falavam, não vamos cortar aquela floresta, ela está numa região de serra, ela está num lugar úmido, ela está num lugar que é um santuário, ou seja, já havia um manejo da paisagem da Mata Atlântica antes dos portugueses chegarem aqui. Né? E esse uso intensivo da floresta começa no século XVII, XVIII, XIX, e no século XX isso fica muito mais intenso com a expansão urbana, a população brasileira cresceu muito, então a atividade agropastoril ocupou quase toda a Mata Atlântica. E quando a gente chega na década de 90, a região cacaueira era um dos poucos lugares onde havia Mata Atlântica ainda em abundância. Por conta da Cabruca, né? Associação de cacau plantado na sombra. No meio da floresta. No meio da floresta. No meio das árvores da floresta. Né? Então, mas mais do que isso, o cacau protegeu a Mata Atlântica porque era uma cultura muito rentável e gerava muito trabalho em pouca área. Então, você tinha muita gente trabalhando numa parte apenas da região e a outra parte ficava protegida com florestas de reserva. Florestas que poderiam ter um uso futuro para cacau, ou poderiam ser uma fonte de madeira, ou simplesmente não havia capacidade de cultivar ali, né? Porque o solo não era bom. Né? Eu também, não sei se é verdade, ajudou também na preservação por conta do terreno, né? Que era muito vale, inclinação. Essa tinha alguma parte a ver com Sim, sim. Esta é uma região de serras e morros, né? Muito intenso. Então, não é qualquer atividade agrícola que pode ser feita aqui. Uma atividade agrícola intensa, mecanizada, como soja, como cana-de-açúcar, aqui teria dificuldade. Então, o cacau também foi uma adaptação não apenas climática a essa região, que tem um clima muito parecido com o da Amazônia, mas uma adaptação ao relevo, porque o cacau ele pode ser cultivado nos morros e serras. E como tudo é manual, tudo é feito pelas pessoas, então as pessoas conseguiam chegar com no lombo de um burro, né, ou com um cavalo. Então, não havia essa necessidade de máquinas e tratores e tal. É interessante você falar isso, que porque a gente tem essa experiência aqui no nosso cacau. Realmente demanda muita gente para cuidar da roça direito. Não tem como escalar com maquinagem e realmente temos uns 8 pessoas aqui trabalhando com a gente. Em geral, você tem uma família ou uma pessoa trabalhando numa área de 3 a 5 hectares, né? Isso. Então, tem propriedades que às vezes uma pessoa cuida de 10 hectares, mas o ideal seria 5 hectares, 3 hectares, um cultivo mais cuidadoso do cacau. E se plantar um sistema agroflorestal que demanda mais cuidado ainda, então Pode ficar ainda menor, né? menor. Com um cultivo mais complexo, né? Com várias culturas ali junto com o cacau. O fato é que, em 90, essa economia agroflorestal riquíssima de cacau e banana e cajá, etc.,
ela entrou em quase colapso com a queda do preço, entrada da vassoura de bruxa, dificuldade de crédito e aumento do custo da mão de obra. Ou seja, foram várias coisas ao mesmo tempo que afetaram a economia cacaueira. E nós, no IESB, naquela instituição lá em 95, tínhamos já feito um diagnóstico da realidade. A gente falou, a gente vai ter que ser muito cirúrgico para proteger essa floresta que sobrou aqui. A gente vai ter que olhar cada atividade econômica, cada política pública para que essa floresta possa sobreviver. Se não fizermos isso, a crise regional vai acabar com tudo. Vai acabar com o cacau, porque eles vão tirar o cacau, botar pasto ou outra coisa, e eles vão tirar a floresta para fazer dinheiro rápido, para vender madeiras, né, para converter floresta em pasto. E naquela época já tinha madeireiros aqui tirando... Então, isso é uma outra informação importante. Quer dizer, quando a crise veio para cá, na década de 90, os madeireiros que estavam no Espírito Santo, que havia uma cultura madeireira muito forte ali no Espírito Santo, dos descendentes de italianos, de alemães, né? Eles migraram para a Amazônia e migraram para a Bahia. E primeiro na região do extremo sul da Bahia e depois vieram para a zona cacaueira, porque tinha muita árvore aqui, madeira de lei, madeira de qualidade. Então, para você ter uma ideia, a gente tinha 300 serrarias operando nesta região aqui. Cada cidade tinha 2, 3 serrarias. E na área rural também. Então, eram caminhões andando por todas essas estradas, carregando madeiras enormes, aquelas imagens dantescas de floresta tropical sendo cortada pelo logging, né, pela atividade madeireira. Isso estava acontecendo aqui em 94, 95, 96. Então, o nosso trabalho, quando eu cheguei aqui em 96, foi intervir nessa realidade, né? E aí, acabar com a atividade madeireira foi uma das coisas. A gente teve que olhar a legislação e ver que essa atividade madeireira era ilegal, porque ela era insustentável. Fizemos um estudo também dos financiamentos de crédito, para evitar que crédito ajudasse a desmatar a floresta. Então, os bancos ficaram mais cuidadosos com isso. Depois fomos para a política de reforma agrária, que seria a criação de assentamentos rurais. E falamos para o órgão brasileiro, o INCRA, olha, vocês estão criando assentamentos em áreas de floresta, e essas áreas de floresta são as últimas florestas da Mata Atlântica. Vocês vão acabar com a Mata Atlântica. E vocês podem fazer reforma agrária em áreas abertas, já cultivadas, que estão abandonadas. Se vocês quiserem fazer reforma agrária em áreas de pasto, em áreas de cacau, existem terras para isso. E então a gente conseguiu convencer o INCRA, conseguiu convencer também lideranças do movimento de sem terra de que aquilo estava errado. E também fomos para a política de turismo. O turismo passou a ser uma atividade econômica no meio da crise como uma resposta do Estado e da sociedade para a crise do cacau. Então, o litoral do sul da Bahia já estava com fama de um litoral bonito, com uma paisagem de floresta, etc., com a história do cacau. Então, havia um apelo turístico para essa região. Então, o Estado da Bahia, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, planejou para a Costa do Cacau um conjunto de investimentos, como a Estrada Ilhéus da Caré, a pavimentação dela, né? Já havia uma estradinha de terra, então a ideia seria pavimentar essa rodovia e atrair investidores para turismo. E a gente estava muito preocupado, porque isso também poderia ser motivo de destruição. Sim. Né? Uma estrada no meio da floresta, numa costa dessa, poderia estimular a pecuária, estimular, né, a atividade madeireira também. E o Estado, os técnicos do governo falaram, não, calma, nós temos uma área de proteção ambiental, essa área aí vai proteger. Eu falei, não vai proteger. Essa área de proteção ambiental ela não existe. Ela existe na cabeça de vocês, lá na capital do Estado. Mas aqui ninguém conhece essa área de proteção ambiental, ela nunca foi implementada. Eles, não, mas a gente está numa fase inicial. Não, vocês têm que começar já a fazer isso. Começar do pé direito, a coisa certa para não dar errado. Exatamente. Né? Já previndo o que podia acontecer. O que poderia acontecer, como a gente já viu em outros lugares do mundo. Né? E nós tínhamos na época, Charles, uma força técnica científica muito boa, porque o IESB, o Instituto
Então, o IESB, essa instituição que eu estava trabalhando, ajudei a fundar essa instituição um pouquinho antes, em 94, 95, a gente se associou à WWF, à Conservação Internacional, à Fundação Ford, organizações preocupadas com o meio ambiente naquele período e com especialistas da conservação internacional também. Então, Gustavo Fonseca, Russell Mittermeier, que eram líderes da conservação internacional, eles conheciam o sul da Bahia, sabiam que aqui tínhamos pelo menos 5 primatas vivendo nessas matas aqui. Primatas, Primatas são os macacos. os macacos. Sim, então, o dourado, macaco, leão. O macaco, o mico-leão da cara dourada, Ok. né? O macaco prego de peito amarelo, o sagui, o bugio e... O muriqui, né? Não, o bugio é um parente do muriqui. O muriqui está mais no sudeste. Então, a gente tem aqui pelo menos cinco espécies de primatas. E aqui nessa região da Serra do Conduru, pelo menos temos 4 desses. O bugio já esteve aqui e já saiu, né? Está em outras matas vizinhas. Então ele pode voltar. O macaco prego de peito amarelo, sem dúvida. E todas essas espécies, pelo menos o mico-leão da cara dourada, o macaco prego de peito amarelo, espécies altamente ameaçadas de extinção. Mas além dos primatas, nós temos felinos, nós temos muitas aves, nós temos muitas espécies raras, ameaçadas na Mata Atlântica, que ocorrem aqui nesses últimos fragmentos de floresta. Eu fiquei super feliz quando eu coloquei as câmeras de trilha e conseguiu umas imagens muito especial da onça parda, os pessoal da roça que viveram aqui muito tempo, já falar antigamente, tinha anta, tinha onça pintada, que realmente com a habitat diminuindo, não tem mais lugar. Sim, sim. Isso. Então, era muito importante mudar logo a cultura dessa região, a cultura rural, proteger as florestas e, mais importante, criar uma economia que fosse amiga da floresta. E aí entra Instituto Floresta Viva, né? Eu vi que vocês tinham medida de 60 famílias sustentando na área que se tornaria o parque, que ainda praticava essas práticas agrícolas, né? Isso. Isso. Aí vocês entrou para tivemos que trabalhar muito com esses agricultores, porque eles eram os mais frágeis dessa história, né? mais afetados. Os mais afetados, os mais impactados, inclusive pelo nosso trabalho. Porque a gente chegou dizendo, não pode cortar a floresta precisa ser preservada, né? A gente não falava assim, mas a criação do parque, a proteção da APA, né? Todo o trabalho de educação ambiental dizia, a floresta é importante, vai ser ruim cortar a floresta. Essas pessoas são as pessoas mais afetadas, mas são os guardiões, né? É isso que acreditamos, né? Que eles poderiam proteger essa floresta se eles tivessem uma economia mais cuidadosa com a terra e tivessem acesso à informação, técnicas, né? E então começamos a ensiná-los a produzir hortaliças, a cultivar sistemas agroflorestais de maneira mais intensiva, usar o solo com mais cuidado, porque o solo pode ser cultivado sempre se ele tiver melhorias, né? Um trabalho de composto orgânico, cobertura morta. Então a gente começou a adotar várias práticas para que esses agricultores melhorassem a sua vida protegendo suas florestas. E esse foi o grande desafio, né? O desafio a chave para que a gente tivesse sucesso, né? Algum sucesso desse parque do Conduru, que estava ainda muito criança ainda. Você falou da condição de pai, né? Então eu bem pensando nisso, chegou o domingo, estava lendo tudo isso, estava lendo sua história e estou aqui com meu bebê de 3 meses, 4 meses. E você está aqui 18 anos, 25 anos. E realmente a Mata Atlântica é um bebê para você, é um filho que você cuidou tanto tempo e eu imagino que tinha esse paralelo. O parque, pelo menos, era um bebê, né? Ele foi criado em 97, ele nasceu em 97, né?
fruto de um casamento, vamos dizer assim, entre o conservacionismo e os planejadores de desenvolvimento, e que estavam na Bahia na época pensando turismo, pensando estrada e tal. Então a gente teve que fazer uma aliança estratégica para falar, olha, vamos planejar isso aqui melhor, né? E isso envolveu inclusive uma negociação com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Nós tivemos que conversar com o presidente do BID em Washington sobre isso e falar, olha, você vai fazer uma estrada lá no sul da Bahia, onde é um recorde de biodiversidade mundial de árvores. O Jardim Botânico de Nova York provou isso em 92, que a floresta do sul da Bahia... Como esse estudo, falando nisso, como é o Wade Thomas e o Daniel Piotos, como é que esse estudo foi feito? Esse estudo, Charles, ele explica muito de todo o nosso trabalho, porque além dos primatas, além das informações científicas sobre a região, a gente tinha essa pesquisa que a CEPLAC, o órgão de cacau da região, e o Jardim Botânico de Nova York fizeram em 90, 91 e 92. Então, em mais ou menos 3 anos, eles foram para vários sítios de floresta do sul da Bahia para inventariar quantas árvores, quantas espécies lenhosas estavam ali em 1 hectare. Então, a média de árvores, de espécies lenhosas por hectare, nas florestas tropicais, é entre 200 e 350 espécies por hectare, com diâmetro na altura do peito acima de 5 centímetros. Né? Então, tem toda uma metodologia para você medir essa biodiversidade de árvores e de palmeiras. Padrão, né? né? Tem um padrão. Né? E essa metodologia ela foi utilizada no mundo inteiro, em várias florestas, para saber, bom, como é que essas florestas se comportam, quais são as espécies e quantas estão lá, né? E como é que elas crescem, como é que elas se diversificam, né? Então, mas essa medida de diversidade foi um indicador de biodiversidade muito relevante naquele momento. E o sul da Bahia teve vários sítios que foram pesquisados com essa metodologia, né? Então, em Serra Grande, no quilômetro 42 da estrada Ilhéus da Caré, mais ou menos onde está hoje a fazenda Caititu, a reserva Caititu, na época era uma outra proprietário e ele abriu a fazenda para pesquisa, ele é uma pessoa muito amiga da ciência, o senhor Secundino, e ele permitiu que os pesquisadores ficassem lá durante 2 anos levantando dados de campo. Então, o Wade Thomas, hoje nós temos um professor da universidade, o Jomar Jardim, que ele era um técnico daquela equipe, fazendo um trabalho como um mateiro, alguém que ajuda na identificação das espécies, porque ele era um jovem da roça, ele conhecia das plantas. Então, o Jomar, na época, era um garoto ainda, e trabalhando com os cientistas mais maduros, né, como o Wade Thomas, como o André Maurício, que era o líder regional da pesquisa. O Daniel Piotto, na época, estava ainda na universidade, Ok. estava ainda muito jovem, né? E morando em São Paulo. Mas, assim, aquele grupo, em 92, concluiu que aquele sítio de floresta em Serra Grande, na Fazenda Caititu, tinha 456 espécies de vegetais lenhosas com mais de 5 centímetros. E naquele ano, aquilo foi um recorde mundial. Ou seja, nenhuma floresta do planeta tinha chegado àquele indicador. Eu me arrepio quando eu vi isso, porque pensando nisso, quantos... Eu estudei biologia e eu fiz um internship no departamento do herbário e botânicas. Eu estava fascinado com organic chemistry. Quantos remédios não estão ali naquela floresta? Sim. É uma biblioteca viva, né, de informações que podem ser queimadas da noite para o dia. Né? Se uma pessoa não sabe o que há ali, ele pode falar, vou fazer uma roça aqui, vou fazer um pasto aqui. E dessas 458 espécies de árvores, vêm os mamíferos, vêm os anfíbios, répteis, os insetos. E aí eu notei aqui, né, a importância da preservação. Quando eu estava estudando na Florida State Universidade, meu professor falou, ó, tinha um rã, um sapo na Austrália, chama de Southern Gastric Brooding Frog. E esse sapo engoliu os próprios ovos
E durante 6 semanas, os ovos nasceu, girinhos cresceu dentro da barriga. O sapo conseguiu diminuir o ácido hidroclórico na barriga para não ingerir os próprios ovos e girinhos. Aí depois vomitou vivo os sapinhos. Esse é um remédio, pode ser pesquisado para úlceras, né? Pessoa que faz cirurgia no estômago, como que altera o equilíbrio do estômago, mas foi extinto, né? Foi extinto. O penicilino, grande antibiótico, veio de um fungo. Quantos animais, quantos exemplos na natureza que pode se tornar um medicamento com um impacto grande que estamos perdendo com desmatamento e extinção de fauna e flora no mundo inteiro. Sim, sim. Então, o que nós estávamos fazendo e que fazemos até hoje, né, é um esforço de salvar vidas no mundo vegetal, no mundo animal, mas, obviamente, com olhar na humanidade, com olhar no todo, né, porque a humanidade é uma parte muito pequena de um grande sistema natural, da biosfera, e é uma espécie muito agressiva, né? Com um Sim, comportamento e o crescimento da população humana, quer dizer, nós estamos entrando no século XXI, né? 2021 agora, e o século XXI ele vai ser determinante, né? É o século do grande teste da humanidade sobre a capacidade que ela tem de estar nesse planeta. Quando eu vejo pesquisas espaciais, tudo bem, é importante a gente conhecer o espaço, é importante a gente entender um pouco o universo, mas é muito importante a gente entender a Terra. sim. E é muito importante a gente entender como é que a humanidade, com 10 bilhões de pessoas no futuro, possam viver nesta biosfera em harmonia. Esse é exatamente um dos meus, how do you say, idols, Neil deGrasse Tyson, o physicist. Ele fala, tudo bem, quer terraform Mars e tal, mas que tal aqui, Sim, né? A sim, Terra tem que... sim. Vamos descobrir a Terra. É, Vamos aprender a sermos alfabetizados na relação ecológica com a Terra. É o maior desafio que a gente tem aqui para frente. Inclusive, isso tem a ver também, né, Charlie, com o conceito de felicidade, com o conceito de estar bem. a gente estava falando isso, acho que é super importante. Então, porque tudo que nós fazemos como humanidade, ela tem uma coisa assim, uma meta de eu quero ser feliz, eu quero estar bem, né? Eu quero que meu corpo funcione, que eu tenha energia para praticar atividades físicas, eu possa sorrir, eu possa ter o prazer que a vida oferece. Ok, mas como é que você vai conseguir isso? Será que é tendo 5 carros na garagem? Será que é tendo o jato mais importante do planeta no seu hangar do aeroporto? Ou será que é você ter uma vida de qualidade com as pessoas que você vive na sua comunidade, na sua família, e você estar num lugar onde a vida funciona perfeitamente? Então, os valores, nós estamos num século, num momento de transição, onde os valores precisam ser discutidos. Né? O que você valoriza? O que tem valor, efetivamente? Né? Então, eu estou aqui com você tomando uma água de coco. Né? Talvez essa seja uma das bebidas mais incríveis que existe na Terra. Né? Claro, um bom vinho é maravilhoso, existem várias bebidas muito interessantes, mas a água de coco, nossa, essa água aqui é perfeita. Ela entra no organismo assim, redonda, né? Como a gente fala no Brasil, né? E, e é um super alimento, né? Ele me dá sais minerais perfeitos, ele me dá um equilíbrio de pH e eu posso passar o dia bebendo essa água de coco e não precisar nem comer, né? Então, veja como coisas que é simples da natureza são oferecidas para a gente e às vezes a gente nem vê, nem consegue perceber. E eu acho que muitas pessoas que vivem na grande cidade não têm esse contato com a natureza para realmente apreciar numa forma simples o que ela tem para oferecer, né?
Isso é uma opinião minha. Eu morei muito tempo no Miami. Por exemplo, nunca colhi uma caixa de banana e pendurei e ver amadurecer e comer. É aquilo um grande prazer. A gente tem um costume de consumo, né? E temos que envolver também as pessoas para ter mais contato com a floresta, mais contato com a terra em si. Esse aqui que dá uma grande gratificação. Senão vai se perdendo na ilusão da cidade, atrás das coisas que realmente não importam, porque alguém bota valor e você associa aquele valor ao status e felicidade, e é uma coisa mais vazio, né? Então trabalhar com conservação da natureza aqui nesta região me deu essa graça, né? Esse privilégio, se é que eu posso dizer, de vivenciar a maravilha que é a natureza, a maravilha que são as possibilidades infinitas da gente viver de uma maneira moderada, de uma maneira equilibrada e ter prazeres infinitos, né? Como acordar numa alvorada e ver os passarinhos cantando, caminhar numa praia quase deserta e ter uma qualidade ambiental incrível, você não ter poluição, né? Então, essa relação com a natureza, com saúde, eu acho que é o grande desafio da humanidade daqui para frente, né? É claro que falar isso numa propriedade rural no sul da Bahia, neste lugar que nós estamos, parece uma comparação difícil para pessoas que estão vivendo em grandes cidades Sim, agora, sim. né? E que precisam até repensar: será que estou morando no melhor lugar? Será que estar numa metrópole? Eu acho que essa pandemia também acordou muita gente de quer sair da cidade, né? Viu algumas coisas de ficar com muita gente, como fica estressante, não tem espaço para caminhar mais, né? A comida, né? Se tem uma crise, você está dependente daquela estrutura. Realmente, se aquela comida é a melhor comida, a gente não sabe, né? O que chega na sua mesa. Eu teve um amigo do Colorado que me visitar. No primeiro dia, ele sentou na mesa, a gente tem uma salada da horta, ovos caipira, com gêmeo, chama? Gemas. Gemas laranjadas, não aquela amarelo. E aí ele comendo, começou a chorar em cima do prato. Meu Deus do céu, que maravilha essa aí. Ele voltou para Colorado, começou a fazer compostagem, fez um jardim, já tá mandando foto da beterraba, as cenouras e as coisas que tá plantando. Coisa simples, né? Para a pessoa fazer, que já Sim, tá dando aquela sim, gratificação, sim. aquele contato. Ou seja, em qualquer lugar que a gente viva, né, a gente pode tomar esse caminho, né? Isso. Eu gosto de pensar numa grande metáfora que é a história, né, na nossa cultura judaico-cristã, a história de Jesus contando sobre um pai que tem dois filhos e um dos filhos fala: pai, eu quero a minha parte da herança, eu quero conhecer o mundo, eu quero ser feliz e fora daqui. E essa parábola chamada do filho pródigo, né? Esse filho, o pai fica triste com a decisão dele, mas ele entrega a parte da herança e fala: não, tudo bem, pode ir. Com dinheiro, né? Transformou aquela herança em dinheiro e ele foi embora. E saiu gastando dinheiro, gastando dinheiro, gastando dinheiro, com coisas de pequeno valor, né? E chegou um momento que o dinheiro acabou completamente e ele teve que trabalhar numa fazenda no meio dos porcos, cuidando dos porcos e comendo. Teve uma crise e faltou comida e ele teve que comer com os porcos. E ele falou: cara, eu saí de uma fazenda, de um lugar com meu pai, com minha família, que era maravilhoso, e hoje eu estou vivendo com os porcos, comendo a comida deles. Eu vou para a casa do meu pai, eu vou voltar lá e vou ser funcionário dele lá, porque lá vai ser melhor do que a situação que eu estou agora. E quando ele volta, segundo Jesus nessa história, o pai estava na porta esperando ele e ficou muito feliz, que falou: poxa, você voltou, você está mais sábio, você agora sabe o valor que esse lugar tem, né? E deu uma festa para ele, né? Então eu faço uma analogia dessa história porque tem a ver muito com relação pai e filho, tem a ver muito com aspectos existenciais e de valor da vida.
mas tem a ver também com a humanidade na Terra. É como se a humanidade tivesse falado assim: me dá a parte da minha herança que eu vou gastar. E ela vem do século XVIII, XIX, XX, gastando a natureza, gastando a terra. E chega uma hora que ela gasta quase tudo e ela fala: cara, que vida miserável que eu estou levando. Né? Eu tenho aparentemente muita coisa, mas eu estou no meio de lixo, eu estou no meio de poluição, eu estou no meio de violência, eu estou no meio de uma vida muito ruim. Né? Quando você vê a situação de metrópoles com periferias e as pessoas vivendo muito mal, né? Doentes. E se essas pessoas fazem um movimento de volta, como você falou do seu amigo em Colorado, que resolveu cultivar beterrabas, colocar adubo na terra e ter a experiência de colher aquilo que plantou, é como se o pai tivesse devolvendo a felicidade original, né? Aquelas pessoas estão voltando à casa do pai, estão voltando a um ambiente de natureza original que sempre nós estivemos, né? O desafio do século XXI, eu vejo, né, Charles, como a gente está agora aqui conversando, quer dizer, é fazer uma grande aliança entre conhecimento, tecnologia, valores culturais e uma relação de simplicidade com a natureza. Eu acho que o máximo da sofisticação daqui para frente vai ser um pouco isso, né? Essa combinação de conhecimento, uma boa educação e vida simples. Espero que mais pessoas acreditem e vivam esse tipo de experiência. Realmente, tem umas pessoas, por exemplo, pensando nisso, que sempre moram na roça. A roça é tudo que sabe. Aqui perto na vila, eles comem macaxeira e banana da terra. Mas, por algum motivo, eles estão querendo sair de lá. A cidade é muito atraente. Eles não querem saber da macaxeira, que é pão com farinha branca, que é comprado. Eles não querem o leite da Jane, daqui, orgânico. Não, eles querem o leite em pó, da lata. Então, temos... às vezes, a pessoa tem que sair para ter aquela Sofrer um experiência, pouco. sofrer e voltar para valorizar. E eu realmente dou graças a Deus que estou aqui hoje, né? Que eu acordei dessa beleza e acabei aqui no sul da Bahia por um milagre. É a minha esposa da Amazonas. Temos um lugar no meio da floresta Pauani, que ainda é uma área primária, né? Bem Saudável. saudável e wild, né? Bem legal. Eu queria perguntar um pouquinho sobre, se quiser falar mais da história do parque. É só para vocês, para que a gente recupere essa memória, né? Quer dizer, naquele ano de 96, nós fizemos um esforço muito grande de diálogo para explicar a importância dessa floresta, atuando com a questão da reforma agrária, a questão da atividade madeireira, do crédito rural e da política de turismo. Então, Itacaré, Ilhéus Itacaré, passou a ser uma área de modelagem, de tentarmos desenhar um futuro de longo prazo, onde um sistema de áreas protegidas pudesse funcionar com uma economia nova, uma economia do século XXI. Então, por exemplo, o cacau, né, que já estava aqui, poderia ser recuperado, poderia se transformar em chocolate, por exemplo. Né? Em vez da gente exportar cacau, por que não podemos produzir chocolate aqui nesta região? Isso, um amigo meu, Gustavo, falou para mim, falei, Charlie, a pessoa não, não pega vinho, né? A Uva. uva. Não pega uva da Europa, exporta da Europa e faz um vinho, né, do Califórnia. Não, eles colhe, faz um vinho especial No lugar. no lugar. O Brasil ainda tem incentivação de ser explorado. Exporta o cacau, né? E outras pessoas no mundo fazer o chocolate Suíça, faz o chocolate dos Estados Unidos, mas aqui do Brasil, para as pessoas que estão plantando ter esse acesso ao fazer e beneficiar mais do cacau que está sendo beneficiado. Aí você tem um estudo
que estão fazendo atualmente, deixa eu pegar aqui, sobre a especialização do cacau e realmente quem está beneficiando dessa especialização, desse cacau de qualidade. É o produtor ou é as grandes empresas? Eu sei pela minha experiência, se eu tenho cacau sem ser fermentado e secado, que está doente, de vassoura de bruxa, contaminado, com mofo, bolo, qualidade pior, posso ir na cidade de Ilhéus, posso vender amêndoa por exemplo, se o preço é 150 por arroba, por 15 quilos, e também eu levo uma amêndoa que eu fermentei por 7 dias e depois sequei no maior carinho por 7 dias, a fermentação perfeita, amêndoa com a umidade perfeita, um cacau fino, e eu levo para o mesmo lugar, eles dão R$ 4 a mais para aquela mesma 15 arroba. Não está compensando na, a fazenda a fazer chocolate de qualidade. E não tem acesso a fazer o chocolate e depois vender ao mercado para beneficiar. Eu queria dar um espaço aqui para você elaborar mais o que você acha que é a solução ou o que tem que mudar, ou a sua experiência nos estudos, o que vocês estão vendo. O assunto do cacau do sul da Bahia é um assunto de estudo de muito tempo nosso, né? Desde os anos 90 a gente já vinha estudando como que o cacau chegou aqui, como é que ele se desenvolveu, como que o comércio de cacau funciona no mundo, né? E a gente percebe assim, Charlie, que a indústria, o modelo de indústria que se desenvolveu no século XIX e século XX, ele caminhou muito para ganhos de escala, para processos industriais de grande volume, para reduzir custo e tornar popular, né? O modelo chamado Fordista, né? Henry Ford ele foi um pioneiro nesse modelo do automóvel. Sim. E uma grande fábrica onde todos os trabalhadores ganham melhor e podem comprar carro e fazer no barato o carro, etc. Então, essa inspiração do Ford alcançou muitos setores da economia e o cacau passou por isso também. O cacau, que era uma cultura de consumo dos ricos, né, dos nobres, passou a ser um produto, no caso o chocolate, passou a ser popular nos Estados Unidos, na Europa, porque regiões produtoras de cacau se especializaram no cacau, na grande produção de cacau, e algumas fábricas, poucas fábricas, passaram a ser as grandes produtoras de chocolate do planeta. Então a gente tem talvez 4, 5 empresas que controlam o mercado de chocolate do planeta. Isso tem uma grande vantagem porque você tem uma simplificação do sistema e um chocolate acessível para todo mundo. Mas esse chocolate ele tem um teor de cacau muito baixo, ele é muito rico em açúcar e outros elementos lá, como amendoim, etc. Ou seja, para você diminuir a presença do cacau, porque o cacau é um item relativamente caro no produto chocolate. E ele tornou também o sistema como um todo muito pobre, porque um cacauicultor, seja na África, seja na América do Sul, seja na Ásia, ele fica só produzindo cacau, ele às vezes nunca come chocolate, porque ele não tem dinheiro para comprar um chocolate para o seu filho ou para ele mesmo. Ele não sabe como fazer chocolate, ele nunca aprendeu, nunca vai aprender a fazer chocolate, ou seja, ele produz algo que vai fazer chocolate, mas ele não sabe como é. Então isso é um sistema, no mínimo, estúpido, né? Ele gera um emburrecimento de pessoas incríveis, seres humanos que poderiam estar fazendo chocolates incríveis, eles não sabem fazer chocolate, porque há um bloqueio no sistema. Então, eu entendo a importância da indústria de chocolate mundial, eu entendo a importância de chocolates serem acessíveis para todo mundo nas grandes cidades, mas a forma como a gente consome chocolate, ela está equivocada. Muitas vezes a gente come uma barra de chocolate de 200 gramas de uma só vez, onde ela está entupida de açúcar. Uhum. Então isso não é alimento, isso é uma doença que você está comendo, né? Aquilo é uma droga, né? Sim. É açúcar. Açúcar, né? Então você pode comer 5 gramas de chocolate de qualidade e ficar satisfeito.
Em vez de comer É muito potente. não é? É muito potente. Você comer 5 gramas de chocolate com alto teor de cacau, você vai ter pouco açúcar ali, você vai sentir o gosto do cacau, um cacau de qualidade. Você vai pagar um valor até menor do que as 200 gramas que você comeu, né? Porque você está colocando valor ali naquelas 5 gramas. Estou me arrependendo de novo, sabia que o cacau tem um poder. Abre o coração, tem um cafeína, tem o teobroma, você é um remédio muito forte, o chocolate em si era uma fruta sagrada Um pelos superalimento, né? superalimento, é. Exatamente. Então é você transformar um superalimento em uma droga, em um veneno. Né? Na maneira como nós fazemos, nós estamos envenenando a agricultura, envenenando os produtores de cacau, envenenando tudo. Quer dizer, então a gente precisa mudar esse sistema. Claro que é uma mudança que requer muito planejamento, etc. Mas assim, na nossa universidade, nós estudamos 3.000 produtores rurais nesses últimos 5 anos e a gente está numa fase final de análise desses dados, né? A gente acabou de publicar um relatório que, inclusive, foi para o setor de processamento de cacau, para as grandes indústrias. Nós fizemos um relatório para as grandes indústrias, né? Explicando a situação dos cacauicultores aqui e quanto que eles produzem, qual a produtividade, o quanto que eles estão fermentando melhor ou pior o cacau. E os nossos resultados dizem o seguinte, Charles, nós precisamos aumentar a produção, aumentar a produtividade, nós podemos melhorar as condições de produção desse cacau, mas aí vem muito uma intuição, né, como estudioso e observando a realidade, e o que eu vou falar agora não é fruto de dados, porque nós estamos ainda levantando essas informações, mas a intuição diz, precisamos fazer com que uma região de cacau seja uma região de chocolate. Se a gente estuda a história dos povos e o desenvolvimento dos povos, a gente vai saber que aqueles povos que se desenvolveram mais foram aqueles que foram capazes de usar com mais inteligência os seus recursos. Então, não me parece inteligente você produzir uma matéria-prima e exportá-la dessa forma. Eu acho que seria melhor, até se as indústrias querem ajudar nesse processo, então venham para a região de cacau e venham fazer chocolate aqui, com os produtores, fazendo sistemas mais inteligentes, né, junto com eles, né, não simplesmente comprando o cacau e pagando qualquer preço. Então, acho que esse deve ser o movimento, ou mesmo cooperativas, indústrias familiares, né, pequenas empresas locais, elas darem esse salto de qualidade. E não apenas fazerem chocolate. Né? O cacau é incrível, porque ele é um produto da floresta que permite você fazer muitas coisas. Né? Você pode comer o nibs do cacau, você pode fazer mel de cacau, tomar mel de cacau, né? Você pode fazer adubo da casca, você pode se inspirar no fruto do cacau para fazer pintura, né? Porque as cores são incríveis do fruto. E você tem várias outras frutas, outras culturas no meio da floresta que podem ser plantadas ali com o cacau, né? Como o abacaxi, por exemplo, né? Ou a jaca, ou o cajá. Você pode fazer um mix dessas frutas com o cacau e fazer um chocolate, né, muito mais rico, sensacional. Imagina você comendo um chocolate que tem pedacinhos de, sei lá, cupuaçu, pedacinhos de abacaxi. Eu adoro o chocolate da Ama. Eles têm chocolate com açaí, chocolate com a farinha. E realmente eles estão aqui, a fábrica de Salvador. As roças são daqui da Bahia. Eles também compram de outros lugares na Amazônia. A gente, inclusive, estão fazendo esse processo. Quando você falou que o pessoal da roça nunca comeu chocolate, a gente fez um experimento com a Ama, com o Diego, colhemos o cacau, fermentamos, secamos, mandou para a fábrica, fez o chocolate e voltou para cá. Eu dei cada um chocolate da fazenda. Eles ficou impressionado. Nossa, esse é o chocolate que a gente... É sim. Nossa, que gostoso, é diferente. Não tem açúcar. Outro cara assim, meio amarga. Esse mesmo, esse é o chocolate que realmente é saudável, é um super alimento. Eles ficam super felizes de fazer isso. E a gente está tentando fazer todo esse processo de fazer chocolate. Eu quero mandar e exportar lá para os Estados Unidos, para os meus amigos lá experimentarem, terem essa experiência, vem visitar a roça, colher o cacau. Meu amigo do Colorado também,
Fiz uma mini coleta com ele, mostramos como extrair o mel de cacau, a fermentação, ficou, uau, que coisa linda. Então, é super importante trazer essa abertura, né, da região. Eu acho que esse caminho aí, Charles, é o caminho da saúde, né? Eu acho que com isso nós vamos proteger nossas florestas, nós vamos saber o valor que elas têm. Podemos, inclusive, no chocolate, comunicar que aquele cacau e aquele chocolate foi feito respeitando os bichos que estão na região, né? Então a gente pode fazer um uso inteligente dessa avifauna, né? Passarinhos que estão vivendo naquelas árvores que produzem aquele chocolate. E isso é muito simpático, né? Você saber que você não está apenas consumindo um alimento industrial, você está comendo um alimento feito com muito carinho, respeitando as pessoas que trabalham nela e respeitando a biodiversidade que está presente naquela região, né? Então, eu acho que o futuro do sul da Bahia, eu vejo como realmente não só Serra do Conduru, não só Serra Grande, onde estamos aqui, mas assim todo o sul da Bahia como uma grande região inspiradora para o planeta, né? De uma espécie de renascimento humano. Quando a gente olha para o passado, a gente fala assim, pô, qual foi o momento da humanidade que foi um momento luminoso, foi um momento que as pessoas estavam encontrando talvez um equilíbrio entre razão, emoção, espiritualidade. A gente vai encontrar no final da Idade Média, na Renascença, em algumas regiões da Europa, um florescimento cultural extraordinário por conta de um ambiente de paz das aldeias, né, de uma inteligência que estava pipocando com inovações, com inventores fazendo coisas bonitas e artistas fazendo coisas incríveis, né? Então, o Renascimento, se você vai à Toscana, se você vai a algumas regiões da Europa que esse mundo novo surgiu no final da Idade Média, você vai falar, aquele momento foi um momento muito luminoso. E agora, no século XXI? Nós precisamos de um renascimento também. Nós precisamos reencontrar esse equilíbrio entre razão, emoção e espiritualidade. E eu acredito muito na Bahia, né? Esse é o estado que eu nasci, é o estado que eu vivo, que eu escolhi para viver. Eu acredito muito que a Bahia é um estado que reúne qualidades históricas, né, com muita dor, né, pela escravidão, pelas migrações forçadas da África para cá, mas com uma capacidade humana gigantesca de sobreviver a tudo isso e de se reinventar. Eu vi agora, por exemplo, a felicidade da vitória de um atleta da Bahia que ganhou a competição da Olimpíada no Japão de canoa, né? E o nome dele é Isaquias. Ele tem 27 anos, ele é de uma cidade do cacau, da região cacaueira, a cidade Ubaitaba. Ubaitaba significa na língua indígena cidade das canoas, lugar das canoas. Nossa, que lindo. E ele é um menino muito pobre, que veio de uma família muito humilde ali da cidade de Ubaitaba, praticando canoagem ali, brincando no rio, depois começou a participar de competições em Itacaré, recebendo apoios pequenos ali, e ele chegou no topo, né? Ele foi uma das medalhas de ouro do Brasil. E já foi a segunda Olimpíada que ele ganhou ouro, né? Na primeira Olimpíada na última passada, ele ganhou 3 medalhas de ouro. Então, com a equipe, etc., né? Mas ele é uma pessoa chave para a gente entender o que significa o ouro, né? Não o ouro de tolo, né? Não o ouro de uma falsa riqueza, mas o verdadeiro ouro, que é você ser feliz, né? Vivendo na sua terra, fazendo aquilo que você gosta, vivendo bem com as pessoas, né? Então eu acredito e trabalho para que esse renascimento chegue aqui, nesta região. Viva o Renascimento. Viva! Vamos lá. Que bom. Uau, que incrível essa história do menino. Qual é o nome dele? Isaquias. Isaquias, da Ibaitaba. Ibaitaba na língua Ningatu, né? Nhangatu, sim, o lugar das canoas. Vamos ver se ele quer aparecer aqui e conversar com a gente Uau, sobre a vamos, viagem dele para as vamos Olimpíadas. chamá-lo para falar sobre a história dele. Seria um prazer. E existem modalidades de turismo mais suaves, mais amigáveis, existem modalidades de turismo mais agressivas, né? E, então, trazer consciência para o turismo, porque é uma atividade importante, porque as pessoas necessitam viajar, necessitam conhecer outros lugares,
A viagem significa muitas vezes você olhar para a sua vida de uma outra forma, significa você às vezes conhecer cultura diferente da sua, que você vai aprender muito. Então, de fato, o turismo é uma atividade cultural e econômica muito importante. E como fazer essa atividade ser melhor, né? Ser mais simpática? No sul da Bahia, o turismo vem se desenvolvendo já desde os anos 70, começando com o turismo local, regional, e ganhando uma escala nacional e até mesmo internacional. Felizmente, esse litoral ele vem desenvolvendo um turismo mais de escala, de escala artesanal, de pequena escala empresarial, né? É difícil você ver aqui um grande complexo hoteleiro, por várias razões, né? Toledo é o quê? Hoteleiro Hoteleiro. Essa palavra vem de hoteleiro. hotelaria, vem de hotel, Oh, hotel, tipo resort. Ah, resort. ok. Nos Estados Unidos a palavra resort é mais comum, né, de você ter complexos de lazer e de Isso. hospedagem. Aham. Aqui no Brasil a palavra hotel é mais comum, né? Começa nas cidades, né, edifícios que são hotéis, né? Cadeias hoteleiras do mundo que vieram para Rio de Janeiro, Salvador, né, algumas cidades brasileiras. Mas nas áreas rurais, nas áreas litorâneas do Brasil, embora existam resorts também, mas é mais comum você encontrar pequenas vilas, pequenas cidades que vão se adaptando ao turismo e vão criando toda uma teia de serviços envolvendo restaurantes, agências de passeios, rafting, às vezes barcos que viram barcos para turista, pessoas que vão pescar, né, para ter uma experiência de pesca esportiva. Ou seja, você tem gente que anda de bicicleta, ou seja, tem N possibilidades de você ter uma experiência de turismo de menor impacto e mais envolvente com as pessoas do lugar. E não de você chegar num grande hotel, num grande resort e ser atendido por pessoas frias, né, fardadas, que não tem nenhum tipo de troca. Então, o turismo da Bahia pode ser um turismo extremamente inclusivo, né? De promover negócios locais com muitas pessoas, fazendo muitas coisas e fazer inclusive uma conexão entre turismo, pesca e agricultura e conservação, né? Então, eu vejo no futuro o sul da Bahia como um complexo territorial onde turistas visitam fazendas de cacau e fazem chocolate, e consomem chocolate e divulgam o chocolate que experimentaram aqui, como se faz muitas vezes na economia do vinho, né? Eu visitar uma região de uva, vinho e degustar aquele vinho e voltar para a minha cidade e falar, cara, aquela vinícola é fantástica. Eu estive lá, eu vi como eles plantam e a variedade que eles usam, etc, né? Então o chocolate permite isso, mas também a mandioca permite você também ter experiências Sim. com a farinha, com Beiju, tapioca. tapioca. Minha mãe, engraçado, minha mãe está visitando os Estados Unidos. É uma pequena experiência de turismo dela. Eu sou o tour guide. Ah, o que é isso que a gente comeu no almoço? É farinha. E o que é farinha? É feito de mandioca. Ok, tudo bem. O que a gente comeu para o café? É tapioca. E tapioca vem da onde? Vem da mandioca. É o starch, né? Dia dos Pais, a Simone, minha esposa, fez um bolo de macaxeira, né? Bem gostoso. E que bolo é esse? Que bolo maravilhoso. De onde tem trigo nesse bolo? Não, é da macaxeira, dessa mesma raiz. Quero ver essa raiz. A gente foi na agrofloresta, arrancou, raiz grande, a macaxeira, chama macaxeira cacau aqui no local, que tem a casca roxa. Nossa, que coisa incrível que você faz tanta coisa com só um alimento. Então, para ela, estar aqui está sendo uma experiência fantástico. Só da parte culinária, do dendê. Como que chama aquele olho? É olho dendê, vem da palmeira. Você faz moqueca, ela comeu acarajé ontem, na Itacaré, num stand, na rua. Comeu com a pimenta. É tudo. É realmente, se abre essa porta, tem limitless opportunities para pessoas ter esse contato, ter essa experiência turística, indo lá na Jacaranda, nas
como que chama os barcos que vêm com jacarandá, madeira? Os sailboats. As jangadas. Jangadas, é. Jangadas, vendo os pescadores tradicionais, comendo aquilo, fazendo muqueca aqui, com o dendê que o pessoal fez da vila, né? Depois bebendo, em vez de café, bebendo bebida de cacau, né? Que tem o cafeína, que tem o teobroma, é uma coisa completa. Tudo ao redor dessa coisa de turismo e da preservação também. Sim. Açaí. Eu lembro a primeira vez aqui no Brasil que eu fiz açaí, foi incrível, né? Colhendo açaí, pisando açaí. Primeiramente tem que chocar, né? Para esterilizar. Pisando e peneirando aquilo, e depois bebendo. Não era nada igual aquela tigelinha congelada de açaí, cheia de açúcar, cheia de não sei o quê, né? Nos Estados Unidos que a gente compra. Era coisa puro, coisa real. E coisa que mexe contigo, que faz um impacto, que nunca vou esquecer. Até o tio da Simone, eu falei, o que é isso, esse bichinho dentro do açaí? Era uma lagartinha. Ah, não faz mal nenhuma, é uma proteína, e comendo juntos. Coisa realmente que eu me apaixonei aqui no Brasil. Essa coisa de ter esse contato com a comida. Na cidade você não tem esse acesso, né? Compra no mercado uma banana. Aqui tem 5 bananas plantadas. Banana da terra, tem banana da prata, banana da água. Banana china, eles chamam. A banana pequenininha, de ouro também que chama. Então, só de alimento, essa coisa de turismo é muito incrível. As frutas, jabuticaba, graviola, cupuaçu, coisas que eu nunca vi na vida. Pitanga. Pitanga. Então, realmente, né, Charles, a gente tem uma riqueza, né, que ela muitas vezes não é medida, né, mas ela é uma potência. E é interessante ver isso, quer dizer, nós estamos nos trópicos, né, numa região tropical. A Bahia é mergulhada no trópico e os trópicos são famosos por serem de cores fortes, de pessoas sorridentes, de ser um lugar onde a temperatura é mais cálida, é mais agradável, né? Então a gente, nesta região especificamente, tem uma condição climática extraordinária, né? Nós estamos num lugar que não tem seca, que todos os meses chove alguma coisa, né? Tem meses que chove mais, tem meses que chove menos, mas todos os meses alguma água vai cair do céu. E por isso o verde aqui é intenso, né? Então você olha para a floresta, uma floresta que está sempre com folhas e com muitas variedades de plantas e com o verde mais clarinho, mais escuro, ou seja, tons de verde aqui são únicos, né? E também essa diversidade de frutas, né? O sul da Bahia, ao longo da sua história, fez contato com os povos tropicais do mundo inteiro. Então, vieram plantas do Caribe, vieram plantas da África, vieram plantas da Ásia, da Oceania, da Polinésia. Então, você vai encontrar plantas de todos os trópicos aqui, né? Do frutapão, a jaca, né? As plantas da Amazônia, né? Como o cupuaçu, o açaí, a pupunha, o cacau, né? Eu encontrei o cucuy, que eles têm na Hawaii, eles chamam de cucuy. Aqui, eu esqueci, nogueira, que chama. É uma árvore que dá uma semente que você pode queimar ela. Os hawaianos usam como uma vela, eles mediam o tempo com essa semente. Não conhecia. Nas viagens, eles fez um torch, né? Colocou as sementes e pelas quantidade de sementes que foi queimado, eles mediu o tempo dessa esse nó, né? E eu encontrei aqui no São Francisco, do lado. Uau! Eles comem também, é um super remédio, se está travado. Sei, no sistema digestivo, ele libera. Incrível, cara. Então, eu vejo que o turismo, né, como atividade econômica, ele pode também viver uma renascença aqui, né? De você ter uma modalidade de turismo onde as experiências humanas com a natureza, com práticas esportivas, com comida, com paisagem, seja muito, muito rico. E isso gera renda para as comunidades que estão aqui, né? Então, aquela pessoa que está produzindo mandioca, que está fazendo
uma pequena roça com frutas, que tem plantio de cacau. Quer dizer, você pode ter uma economia funcionando, ligando essa agricultura tropical com a atividade turística e até mesmo com a pequena indústria que funciona nessas vilas, né? Então, a Tibina pode ter pequenas unidades industriais, né, em escala muito pequena. Você pode ter Serra Grande como também uma vila polo de atividades artesanais, né? A gente está aqui diante de uma peça que tem uma originalidade impressionante, né? É um coco de piaçava que foi transformado em uma arte aqui de uma preguiça, né? A preguiça de coleira, que é uma espécie simpaticíssima da nossa floresta, uma espécie mansa que passeia devagarinho, né? Tanto é que as pessoas falam que o baiano é preguiçoso, né? Porque como a preguiça anda devagar, fala devagar, né? Mas na verdade Mas não tem nada a ver com o trabalho, que eles trabalham pra caramba. trabalham muito. E a preguiça também faz muito trabalho. Ela Aham. caminha. Se você fotografar uma preguiça num lugar, ela vai estar caminhando devagarinho, mas logo em seguida você vai ver que ela já está longe, né? Porque ela faz aquilo sempre. E, enfim, até mesmo essa ideia de que a Bahia é um lugar onde as pessoas não têm um ritmo de trabalho frenético das grandes cidades, eu gosto disso, porque isso significa que o baiano ele tem um sensor de qualidade. Ele fala, olha, não, agora eu estou cansado, agora eu não vou trabalhar não. Eu trabalhei a noite toda, eu fui para o mar pescar, né? Passei 12 horas trabalhando, agora eu vou ficar na praia aqui olhando para o mar. Exatamente. Eu fiquei, na minha cultura dos Estados Unidos, Miami, sempre no horário, compromisso, você faz mesmo se não quer, tal. E aí eu fui na praia, esperando a jangada. A jangada não veio. Toda a jangada tava na praia. Por que não foi hoje? Ah, porque foi ontem, ou porque o tempo O não tava mar tão estava... bom. Aí eu tinha que fazer o ajuste em mim de ter a expectativa de ter peixe todo dia, quando eu queria, na hora que eu quero para fazer minha comida. Mas o pescador também tem vida. E ele não vai se ele não quer. Eu acho que essa jogada da cultura baiana está me fazendo muito bem. E assim é a vida, né? É muito mais saudável você respeitar o ritmo das coisas, né? E não atropelar o ritmo, não forçar o ritmo, não artificializar as coisas como elas são, né? Então, se o mar está forte, se as condições de navegação não são boas, então eu preciso fazer uma outra coisa. Então, eu vou colher dendê, eu vou fazer um azeite, eu vou colher coco, ou então eu estou pensativo, eu vou ficar olhando para o mar, vou relaxar, não vou precisar ir para um psicólogo ou psiquiatra tomar algum remédio. Não, eu vou olhar para a natureza Sim. e vou me curar com isso, né? Então, enfim, não estou dizendo para você que a Bahia é o paraíso na Terra, ou que a gente tem todas as situações aqui são maravilhosas. Não, temos muitos problemas, Sim. a economia precisa ser melhor, precisamos ter mais estudo, mais educação. Enfim, temos um longo caminho pela frente, mas eu acho que a gente tem boas sementes e boas árvores para cuidar e cultivar. E é importante quando você está começando a fazer algo, não fazer nesse pensamento de, de investimento e ganha logo, né? Quick Sim, returns, sim, né? sim. Então, fazendo a estrada, eu estava lendo, fez a estrada BR-101, A BA-001. 001, e pessoas estão morando do lado da pista em situações totalmente precárias, que nunca desenvolve. Então, essa ideia que o desenvolvimento, o investimento traz o benefício é falso e tem que mudar o pensamento para um conceito mais holístico, para incluir, para realmente capturar toda a oportunidade que está na mesa, que está oferecendo a região. Se você pensa em só uma coisa só, você está deixando muito para trás, só pensando em si. Então, na transição disso, falando do Porto Sul, né, eu vi as placas vindo para Serra Grande, o Porto Sul, o orgulho da Bahia, né? E isso aí não é a verdade, é uma propaganda e realmente está afetando muita gente na região e a Mata Atlântica.
E é preciso mudar o conceito de que é desenvolvimento, né? O Perfeito, que a gente precisa, perfeito, né? Charles. Precisa de melhoramento de saúde, Uhum, uhum, o hospital, uhum, acesso para as uhum, pessoas, uhum, as ruas perigosas, sem pista. Minha mãe ficou chocada, né, vendo uma menina com o bebê no carrinho, no beira da pista, com caminhões passando. Não tem, tem que ter acesso à saúde, melhoramento das ruas, sanitization, saneamento básico, né? saneamento básico. Eu Boas escolas, né? boas escolas. Essas pessoas, minha mãe falou, e aí essas pessoas que moram aqui? Não, eles não têm acesso a uma escola boa, dificilmente eles saem daquela condição, Uhum, uhum, porque tudo é fundo da educação. uhum, A pessoa não sabe nem o que fazer com a vida. uhum, Não sabe ler, não sabe escrever, a pessoa está tomando conta, fazendo decisões por todos, mas é por si, né? Eu li bastante sobre essa Porto Sul, mas eu queria ver seu pensamento de que necessitamos a fazer pelo melhoramento de Ilhéus, da cidade e para todos. uhum. Esse é um assunto, Charles, que me toca muito, né? Porque, como eu falei, em 96 chegamos aqui, comecei a trabalhar formalmente no IESB e ajudando a pensar a região e pensar o futuro, né? Com áreas protegidas e uma economia movida a uma agricultura inteligente, ao turismo mais inclusivo, etc., pesca. E eu vejo que o Porto Sul ele é a negação de todo um sonho, de todo um planejamento que foi feito com todo mundo. É como se o governo que foi eleito aqui na Bahia e no Brasil, ele falasse, não importa planejamento, não importa esses sonhos de desenvolvimento sustentável, não importa o que a sociedade está fazendo, está tentando fazer. O importa é eu gerar lucro para uma empresa que veio de fora do Brasil, que se instalou aqui e que, enfim, promete muita mentira, né? Ou seja, é um projeto absolutamente mentiroso. A gente pode provar o quanto que ele mente o tempo inteiro, né? Mente dizendo que vai gerar 50 mil empregos, quando a gente sabe que um porto não gera 200 empregos, que a gente sabe que uma ferrovia gera pouquíssimos postos de trabalho, porque hoje são estruturas automatizadas. O que gera emprego, o que gera trabalho é cacau, é pesca, é turismo, são serviços locais, né, voltados para esta economia complexa que a gente está sonhando, né? Isso gera realmente posto de trabalho. Esse modelo de mineração no alto sertão da Bahia, sendo escoado por uma ferrovia, chegando num porto, ele pode gerar renda concentrada para uma empresa, para alguns investidores. Mas ele não é sustentável do ponto de vista de uma realidade regional. A mina de Caetité, a mina que quer se exportar o ouro, o ferro aqui, ela dura 20 anos, 25 anos. Nós estamos já há 25 anos aqui, trabalhando com turismo, trabalhando com conservação. Quer dizer, em 25 anos, essa mina acaba e ela vai deixar um porto em alto mar. E aí? Quer dizer, então ela vai ficar sempre com uma promessa de que uma outra mina vai abrir um buraco em outro lugar. E a gente sabe também que essa mineração ela é muito especulativa. Ela está movida pelos preços altos do ferro agora, né, que chegaram a $200 a tonelada. Mas os preços históricos do ferro ficam na faixa de 50 a 80 dólares. Nessa faixa de 50 a 80 dólares, essa mina do Porto Sul, ela não existe, ela não é viável. Então, nós corremos um sério risco de que o preço volte a um patamar histórico de 50 a 80 dólares e essa mina fique no meio do caminho, pare. E aí? Nós vamos fazer uma ferrovia cortando roças de cacau, passando por cima de rios, da Lagoa Encantada, chegando no litoral norte de Ilhéus, fazendo um porto em alto mar que vai comprometer a pesca para uma mina que pode acabar no meio do caminho? Mas uma massa falida, Sim, mas a gente no Brasil fala elefante branco, né? elefante branco. Embora a gente não tenha elefante na nossa fauna, mas dessa ideia de uma coisa monstruosa
que não tem função, que não tem propósito. Então, até hoje nós estamos empenhados em parar isso. Por que parar? Primeiro, é um porto que tem consequências terríveis para esse litoral, consequências físicas, porque pode afetar a linha da costa, avançar o mar por muitos metros, porque você altera as correntes marinhas, você pode afetar as baleias que circulam nessa costa, você pode afetar a vida dos pescadores, os jangadeiros, os pequenos barcos de pesca que saem de Ilhéus para pescar, que dependem desse peixe, e que se o porto se instala aí, vai ser proibido a pesca nessa zona portuária. Simplesmente isso, vai ser proibido pescar. E esse lugar onde querem fazer o porto é o maior pesqueiro da região. É onde está a foz do rio Almada. O rio Almada, ele chega nessa costa e ele vai encontrar o ambiente marinho, então ele é muito rico em camarões, em toda a cadeia trófica, né? Até os robalos, até os dourados, os peixes incríveis são pescados todos os dias aqui. Então você tem milhares de pescadores, você tem milhares de agricultores, você tem milhares de pessoas trabalhando com turismo que vão perder seus postos de trabalho por conta desse projeto que vai gerar centenas de empregos. Então, do ponto de vista da razão, isso é um crime, efetivamente é um crime o que querem fazer, né? E a gente tem denunciado isso desde o princípio, desde 2008, quando esse projeto foi anunciado. Empurramos o órgão ambiental para medidas muito severas, e a gente sabe que as medidas que foram aprovadas no licenciamento ambiental forem realmente cumpridas, esse projeto não fica de pé. Porque você precisa responder aos pescadores. O que você vai dizer para eles? Você precisa responder à economia do cacau, as áreas que vão ser afetadas, os rios que vão ser cortados, as estradas vicinais das fazendinhas de cacau. Como é que as pessoas vão colher o cacau, passar? Você tem que responder à economia do turismo que está aqui. Como é que a gente vai como é que os pousadas, os restaurantes vão funcionar com um porto de minério de ferro aqui na frente? Então, se a gente for levar a sério, de fato, a viabilidade desse projeto, ele não é viável. E por isso a gente quer ir até a justiça, né? A gente quer comunicar isso. Acho que esse projeto tem que ser entendido por todo mundo, né? E não afeta, né, Charles? Esse é um projeto que não afeta apenas ao sul da Bahia. Ele afeta a um olhar de futuro do planeta. Se a gente quer um futuro saudável para o planeta, a gente precisa olhar para uma região como esta e falar, não, a gente tem que fazer dessa região um farol. Isso aqui tem que ser um lugar de luz, não um lugar de trevas. O Porto Sul é trevas, é a mentira, é a destruição, é a morte, é a perda de trabalho, é a perda de qualidade da vida, é a perda do significado cultural de um povo. Então, quando a gente mata o sonho de uma região dessa, você mata o sonho da humanidade. Você está dizendo para a humanidade, olha, não vale a pena você lutar pela vida, não vale a pena você fazer o certo, né? Vamos fazer o errado. Então, esse é um projeto que a gente tem que mobilizar os artistas, tem que mobilizar cientistas, tem que mobilizar estudantes. Olimpíadas. Oi? As pessoas nas Olimpíadas, como Isaquias, né? O Isaquias que nasceu no Rio de Contas, esse Rio de Contas que chega em Itacaré e que nasce na Chapada Diamantina, ele vai ser afetado pelo Porto Sul, porque a ferrovia vem ao lado do Rio de Contas, destruindo as comunidades que estão no caminho dele. Ele vai afetar a região de Itacaré, nós estamos na região de Itacaré, e vai afetar a boca desse rio e os pescadores que estão em Itacaré que vão pescar aqui fora. Então, o Isaquias, ele ganhou o ouro na Olimpíada do Japão agora. A gente precisa do Isaquias para defender esse rio, que é o lugar onde ele começou a viver remando, primeiro como brincadeira, como, né, um lugar de diversão com seus amigos, e hoje levando a Bahia para o pódio da Olimpíada do Japão. A gente precisa conectar as coisas, né, Charles? As coisas não estão separadas. Está tudo ligado, né? A minha vida aqui com você está ligada aos Estados Unidos, que está ligado à Europa, que está ligado à Ásia, que está ligado ao chinês, que está ligado ao japonês. O mundo todo está ligado. A questão climática nos aproximou completamente, a questão da comida nos conecta completamente.
Por exemplo, os chineses estão descobrindo chocolate agora. Os indianos também. Nós vamos precisar de cacau para que os chineses possam comer chocolate. Por que só a gente pode comer chocolate? O chinês também pode, deve comer, ter essa experiência de comer chocolate. A gente precisa ter cacau. A região cacaueira, em vez de produzir pó de ferro, ela tem que produzir chocolate. Pó de cacau. Pó de cacau, e a gente tem muitas outras coisas maravilhosas, muito melhores do que exportar ferro, que, na verdade, o mundo está cheio de minas de ferro que já existem, que já estão sendo exploradas, que têm reservas enormes, que já causaram impactos imensos. Por que eu vou abrir novas minas se já existem minas abertas que têm muito estoque lá no subsolo? Então, por exemplo, na Amazônia, nós temos uma das maiores províncias minerais do planeta e o ferro de Carajás, que está no Pará. Essa mina de ferro é a maior mina de alta qualidade, de alto teor do planeta. A capacidade dela de produção é de 200 anos. Então, nós não precisamos explorar a mina de Caetité, definitivamente. 25 anos de ferro de baixa qualidade, Exatamente. Você falou que é um interesse privado que está sendo colocado na frente pelos máquina público, né? Protegendo os interesses dos poucos, né? De pouca gente. Sim, sim. É o antipúblico, né? Isso. Porque a iniciativa privada, ela é legal quando ela vai na direção da criatividade, da inovação e que beneficia todo mundo, né? Eu queria anotar aqui, eu lembro quando eu vi o Avatar pela primeira vez. Mexeu muito comigo. Eu voltei a assistir mais 2 vezes no cinema. Agora, vendo essas coisas surreal acontecer aqui na nossa região e na Amazônia e todo lugar, às vezes a gente se sente incapaz a fazer algo de diferença. Qual o melhor jeito para as pessoas assistindo, para as pessoas nos seus regiões, a fazer uma diferença? No caso, apoiar você, apoiar a Floresta Viva, apoiar a Mata Atlântica. Qual é o melhor jeito de fazer essa diferença? Eu acho, Charles, que a gente precisa colocar agendas poderosas e verdadeiras na frente de um projeto mentiroso como este. A gente precisa construir uma agenda, por exemplo, para o sul da Bahia, envolvendo turismo, cacau, chocolate, pesca, etc., que fala, olha, essa agenda vai beneficiar 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, e esse projeto vai beneficiar 200 pessoas, 1.000 pessoas. Nós estamos falando de 500 mil, 1 milhão para 1.000 pessoas. É uma diferença de 1.000 vezes, né, de escala de benefício. E essas 1.000 pessoas que vão ter algum trabalho durante algum tempo, elas vão afetar a vida de tantas outras pessoas. E elas poderiam estar trabalhando na economia da agenda positiva, né? E que agenda positiva é essa? A gente precisa mobilizar inteligência, capital, recurso, comunicação para desenhar e implementar essa agenda. Agora, logo, né? Porque esse projeto do Porto, ele vai ficar avança, porque o mercado do ferro vai ficar nessa especulação e queda, né? Daqui a pouco o preço pode cair, esse projeto vai parar, né? A gente não pode ficar também achando que nós vamos combater e dizendo só não, não, não. A gente tem que falar sim ao sul da Bahia, sim a uma economia inteligente, criativa que está aqui agora. A história do filme Avatar, ela é emblemática, uma grande metáfora, né? E o curioso é que nós estamos aqui diante de um Avatar real. Se a gente puder transformar essa história numa grande história do cinema, né? Uma produção que conte isso de maneira real, entrevistando pessoas reais, falando dos pescadores, mostrando os peixes do mar, mostrando o cacau sendo colhido e sendo fermentado e virando chocolate, mostrando as montanhas que estão lá em cima no sertão e o quanto que elas vão ser impactadas por essa destruição, porque lá tem agricultores também. Lá tem água que nasce na montanha e que faz cachoeiras belíssimas.
Então, nós estamos falando da Chapada Diamantina, da Serra do Espinhaço. Então, ou seja, a gente precisa trabalhar e comunicar esse sonho que nós estamos falando aqui. E isso é urgente, por isso que eu vim aqui hoje. Muito obrigado, Rui. Obrigado, Charles. Nós criamos um grupo na sociedade regional chamado Sul da Bahia Viva, né? Então, o Sul da Bahia Viva reúne cientistas, artesãos, profissionais diversos que estão empenhados em proteger essa região. Tem uma equipe de comunicação trabalhando, tem cineasta envolvido, tem empresários envolvidos, né? A Ama Chocolate participa desse movimento conosco e a gente quer que esse movimento cresça, se estruture mais, né? É o Sul da Bahia Viva. Sul da Bahia Viva. Temos uma página no Instagram que tem conteúdos sobre o nosso grupo, nosso trabalho. Temos vários documentos já produzidos, estudos científicos preparados, né, artigos e entrevistas. Saiu uma matéria no jornal Valor Econômico, que é o jornal mais importante no Brasil em assunto de finanças, onde a capa do jornal foi uma matéria sobre o Porto Sul e o quanto que ele é ruim. Então, temos bastante conteúdo, né? Temos pesquisadores fora do Brasil também estudando isso. Em Colorado, nós temos uma pesquisadora chamada Colleen, uma socióloga que fez o doutorado dela aqui em Itacaré. Ela está publicando um livro agora sobre esse assunto, sobre o sul da Bahia. E vai valer a pena a gente dar atenção a esse assunto com essas pessoas. Valeu, Rui. Muito obrigado. Aqui concluindo o nosso primeiro podcast, Charlie and the Chocolate Farm. Eu estou muito animado para ter outras pessoas aqui falando sobre as belas histórias que existem nesse lugar. Perfeito. Maravilha, Charles. Obrigado, cara. Jogue duro. Faça um bom trabalho. Muito obrigado, Rui. Tchau. Bye, bye.